Governo do Estado do Acre e município de Rio Branco juntos injetam mais de 2 milhões de reais na economia acreana, depois do pagamento de precatórios trabalhistas. E na entrevista eu vou conversar com o Dr. José Roberto Machado Farias, Procurador-Geral da União, que fala sobre as atividades da AGU e também a recuperação de dinheiro público, agora no Justiça e Cidadania. Governo do Estado do Acre e município de Rio Branco injetam juntos mais de 2 milhões de reais na economia acreana, com o pagamento de precatórios trabalhistas. Mais de 2 milhões de reais para pagamento de precatórios foram depositados em maio pelo Estado do Acre e município de Rio Branco, em conta judicial no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. O Estado passou o valor de R$ 1.528.659,14 para a quitação de 40 processos, enquanto o município depositou R$ 714.505,52, que irá quitar 26 precatórios. A quantia deverá sanar todos os precatórios existentes até o teto de 120 salários mínimos. Com os pagamentos, o Estado passa a dever apenas 36 precatórios, enquanto o município de Rio Branco, 26. O presidente do TRT destacou o benefício para o credor. Isso é efetivamente a entrega da prestação judicional, porque muitas vezes você tem um processo de conhecimento, o processo de execução se arrasta há anos, a fio, muitas vezes o titular do direito não consegue ver esse pagamento de precatório, tão somente seus descendentes, porque ele já não está mais aqui entre nós. Então, efetivamente, o Estado do Acre está de parabéns. De acordo com o juiz auxiliar de conciliação de precatórios do TRT, as ações judiciais serão pagas pelas varas do trabalho onde foram originados os processos. Recebemos no programa de hoje o Procurador Regional da União, Dr. José Roberto Machado Farias, que vai falar um pouco sobre o papel da Advocacia Geral da União. Dr. José Roberto, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Eu que agradeço, uma oportunidade excelente falar da Advocacia Geral da União para toda a sociedade que nos acompanha. Doutor Zé Roberto, e às vezes a população, com tantas Procuradoria do Trabalho, Procuradoria da União, Procuradoria Geral do Estado, então às vezes acaba, de certa forma, fazendo uma certa confusão, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse aos nossos telespectadores qual é o papel da Procuradoria Regional da União e da Advocacia Geral da União. Muito bem. A Advocacia Geral da União é uma instituição nova, uma instituição que foi criada em 88. Até 88, o papel de defender a União Federal, os interesses de Estado, era incumbido ao Ministério Público Federal, a Procuradoria Geral da República. A partir de 88, houve uma cisão nessas atribuições. Então, o que cabe, a partir dali, à defesa da União Federal, da sociedade também, diretamente, é a Advocacia Geral da União. Então, a Advocacia Geral da União compete representar a União, judicial e institucionalmente, em toda a sua estrutura de poderes e órgãos. Esse é o papel da Advocacia Geral da União. E, lógico, defender a União é defender a sociedade. E atuamos também, defendendo diretamente a sociedade. Alguns exemplos eu vou dar oportunamente. A Procuradoria Regional da União se encaixa dentro da Advocacia Geral da União. Surgiu a Advocacia Geral da União e foram criados, a partir da Lei Complementar 73, que disciplinou, organizou a Advocacia Geral da União, os órgãos de direção e execução. Então nós temos a Procuradoria Geral da União, com atuação nos tribunais superiores, e, a partir daí, os órgãos de execução, Procuradoria Regional da União, Procuradorias da União nos estados, como aqui em Rondônia, existe a Procuradoria da União no estado de Rondônia, e Procuradorias seccionais da União, em alguns municípios de Brasil afora. Também temos, dentro da AGU, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com suas regionais, suas unidades no estado, consultoria. Temos também, paralelamente, a AGU, a Procuradoria Geral Federal, que atua na defesa das autarquias e fundações públicas, e também seguindo essa estrutura orgânica interna, órgão de direção, de execução, regional, estadual. E no combate à corrupção hoje, tem uma atuação também da AGU? Tem. Essa atuação da AGU já tem notoriedade e reconhecimento da sociedade. Há pouco mais de 2 anos, a AGU, inclusive, ganhou um prêmio do CNJ, Prêmio Novare,
justamente em razão dessa atuação proativa, que é a atuação em defesa do erário, em defesa do patrimônio, recuperando recursos eventualmente desviados, a partir, seja de provocação dos órgãos de controle, da CGU, tribunais de conta, órgãos de controle interno. É possível, como já houve também, situação de recuperação em defesa do Tribunal do Trabalho. É possível, né? Se o Tribunal hoje do Trabalho, eventualmente, faz um contrato, esse contrato não foi cumprido na sua integralidade e exige o cumprimento integral, e há uma resistência da contratada, provoca a Advocacia Geral da União. No caso aqui de Rondônia, provoca a Procuradoria da União aqui do Estado de Rondônia, que representará os interesses do Tribunal do Trabalho. Tá certo, nós vamos para um breve intervalo e vamos saber mais sobre o papel da AGU e da Procuradoria Regional da União. Eu estou conversando com o procurador José Roberto Machado Farias. A gente volta já já. Estamos de volta, eu estou conversando com o Procurador Regional da União, José Roberto Machado Farias, que está falando aqui sobre o papel da AGU. E quando eu falei no final desse primeiro bloco, falando sobre o combate à corrupção, e às vezes, doutor José Roberto, acontecem essas prisões por conta de corrupção, e a pergunta que a população faz, e esse dinheiro volta? Esse dinheiro é recuperado pela União? Então, qual é o trabalho da AGU nesse sentido? Essa é uma boa pergunta e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para esclarecer a sociedade. Aquela visão que se julga, se condena, mas não se recupera. Exato. A AGU está tendo um papel fundamental para deixar essa visão para trás, né? Hoje, se julga, se condena e se recupera. Um exemplo que eu posso dar, é recente. No ano passado, quando a Advocacia Geral da União assinou um acordo de recuperação de recursos desviados naquela obra de mais de 10 anos atrás do Tribunal do Trabalho lá em São Paulo. Sim, no caso do Nicolau dos Santos Neto. Isso, houve um acordo com o grupo OK, que acordou em recuperar, em ressarcir, devolver mais de 400 milhões à União. Ou seja, essa imagem do se julga, condena e não se recupera, ficou para trás. Se julga, condena e se recupera. É importante que a sociedade tenha essa percepção clara. Lógico, a repercussão do fato negativo é bem maior do que a repercussão positiva. E aí a sociedade fica, aparentemente, por essa falta de acesso à informação, descrente das instituições. Mas não é verdade. São vários exemplos de atuação, de recomposição do patrimônio da União que a Advocacia Geral tem desenvolvido. E essa, eu até ia comentar com o senhor, é exatamente isso, porque a repercussão sobre o fato de ter acontecido aquele desfalque e aquela questão toda que a imprensa toda acompanhou, não teve hoje a mesma repercussão da recuperação, né? Isso aí era importante mostrar que há sim um exemplo de recuperação. É verdade. Eu até aproveito para destacar que um outro trabalho dentro dessa percepção de combate à corrupção que vem sendo desenvolvido pela Advocacia Geral da União e a Procuradoria Regional da União na primeira região também tem um papel importante, é que a linha hoje de atuação de recuperar, ela se consolida a cada dia e já tem uma atuação que é o quê? De prevenir. E de que forma a gente contribui? Exato. Hoje a gente faz palestras, inclusive para escolas públicas, já tem um histórico na 5ª região, e a PRU da 1ª região também está fazendo isso agora, iniciando, que é de ir à sociedade, ir a uma escola, dizer, olha, todos são fiscais. Então, como fiscalizar o patrimônio público? A AGU vai lá e diz. De que forma? Então, chamando a sociedade para assumir o seu papel de fiscal, de controladores dos agentes públicos que administram recursos públicos. Porque esperar só as instituições não se mostra o único remédio, mas sim tentar evitar. A recuperação existe, como eu afirmei, mas lógico, se evitar é bem melhor do que tentar recuperar. Porque as notícias são de corrupção. Agora, quer dizer, para ter corrupção, teve que acontecer alguma coisa. Agora, a questão, e quando é que em Rondônia, eu digo Rondônia e Acre, de repente também,
Quando é que vai começar aqui, ou se já tem esse projeto nas escolas? Porque é fundamental hoje que as pessoas tenham esse espírito de que é possível sim combater a corrupção a partir da boa informação, de denúncias. Isso mesmo. A PRU ela já está fechando um cronograma de atuação em todas as unidades que estão dentro da sua estrutura. A Procuradoria Regional da União, na primeira região, ela reúne 14 entes federativos. O Distrito Federal mais 13 estados, entre eles Rondônia e Acre. Então, essa atuação se dá de forma coordenada e não isolada. Então, é a regional que tem esse papel de coordenar essa atuação. Então, será definido um cronograma de atuação onde Rondônia faz parte desses trabalhos. Está assumindo um novo procurador-chefe que vai participar diretamente dessa atividade, né, de ir à escola, dentro de uma atuação coordenada definida pela regional na primeira região em Brasília. Isso pode ser fruto de parcerias, né? Porque, por exemplo, existe o Justiça do Trabalho vai à Escola, do TRT da 14ª Região, que inclusive já ganhou o prêmio nacional, e também tem a OAB vai às escolas, né? E eu acho que aí fica muito interessante essa parceria, né? É o que se chama vou usar um termo técnico, de accountability horizontal. Ou seja, é preciso que se estabeleçam redes de comunicação, de informação e de contatos, e não atuações isoladas. Então, como o Celso acabou de citar aí, é preciso que haja a AGU, no caso aqui, a Procuradoria da União em Rondônia, né, o Ministério Público, a OAB, o Tribunal, né, estabelecendo redes de atuação em torno de um fim certo, determinado, que é orientar, mostrar à sociedade como forma de prevenir que o dano ocorra. Não quer dizer que uma vez ocorrendo, não se trabalhe para recuperar. E o senhor acredita que, às vezes, muitos casos até de prefeitos e outros políticos, que isso acontece, e que às vezes determinadas questões aconteçam, seja por falta de informação desse gestor? Eu acredito. Eu acredito que é preciso que haja uma preparação maior, uma capacitação. A legislação é complexa, né? Então é importante que os gestores sejam capacitados dessa legislação para poder aplicá-las e aplicá-las adequadamente, né? É possível que ocorra por falta de informação, por falta de conhecimento? É a justificativa para que ocorra? Não. Claro que não. Porque para isso tem que se preparar e ter uma equipe técnica preparada. Uma assessoria técnica. Isso mesmo, competente. Seja uma assessoria que atue numa questão de pessoal, como uma assessoria de comunicação para nos orientar como a gente tem que se expressar. Então, é preciso que o gestor se prepare com a equipe preparada para isso. Então, não é justificativa que eu não tinha conhecimento. Isso pode custar o futuro político dele também. Com certeza. Agora, também é papel da União, doutor Zé Roberto, a questão dessas demandas que envolvem terras, áreas da União? Sem dúvida. Aqui Rondônia também tem suas particularidades. Até porque tem uma área grande aqui de titularidade da União. A área da União significa dizer que é área pública. Se é área pública, tem que se assegurar uma destinação pública. A Procuradoria da União tem esse papel aqui. Aqui nós temos, inclusive, bairros, né, que, salvo engano, ainda pertencem ainda há uma demanda, né? Não sei. Aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho, e várias cidades, Brasil afora, há uma área ainda grande sob titularidade da União, né? E aí vem sendo trabalhada essas áreas, seja através de convênios com entes para a gestão daquela área. Por exemplo, vou dar um exemplo de assimilação. Uma área de praia, uma área que margeia o rio, que é da União Federal. Sim. Nada impede que a União estabeleça parcerias para que a gestão daquela área fique com o município. Isso ocorre, desde que se demonstre que essa é uma parceria que vai tornar mais eficiente a gestão daquele bem. Né? Então, a titularidade do bem só por ser da União já tem o caráter público. Por ser o caráter público, tem que ter a tutela e a atuação da AGU na sua defesa. O senhor falava aqui durante o intervalo que o senhor já fez palestras pelo Brasil com relação à questão do controle interno dos órgãos, né? É um setor dos órgãos que tem esse cuidado, né, com as licitações. E como que o senhor tem visto isso nos órgãos por onde o senhor tem passado? O controle interno é fundamental. Porque o controle interno, ele tem o papel de reprimir, mas ele tem o principal de prevenir. Então, o controle interno, a AGU exerce esse papel de controle interno também, através das consultorias. Então, quando tem advogados da União,
no contencioso, como eu sou da Procuradoria Regional, como tem advogados da União que atuam nas consultorias, fazendo controle interno, orientando o gestor como tem que ser praticado o ato, seja um contrato, seja um convênio. Sim. Né? E também na prevenção. O controle interno é isso aí, a importância dele, porque ele previne que haja lesão, previne irregularidade, previne eventuais ilegalidades. Então, o controle interno hoje, seja nos tribunais, seja nos órgãos de administração como um todo, ele é fundamental ser fortalecido. Pronto, nós vamos para um breve intervalo e na volta eu quero saber aqui do Dr. Zé Roberto qual é a atuação da AGU com relação a essas obras dos estádios para a Copa do Mundo e também das confederações. A gente volta já já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o Procurador Regional da União, Dr. José Roberto Farias, que também está falando sobre o papel geral da União, e eu deixei uma pergunta agora aqui para começar o nosso terceiro bloco, que é com relação às obras dos estádios para a Copa das Confederações, também da Copa do Mundo, e também sobre essa questão da garantia, né, das políticas públicas da União. Dr. José Roberto, como que está a atuação da AGU nesse sentido? A atuação da AGU na defesa das obras públicas, e aí é onde inclui os estádios, está dentro de um contexto maior. A AGU é a instituição que defende a União. Quando eu digo defende a União, significa defende os atos do governo federal, da União Federal, de seus gestores. Então, os estádios nada mais são do que um ato administrativo que resultou numa política pública bem definida. E a AGU defende as políticas públicas. Então, hoje, posso afirmar que não há pendência em questões que envolvam os estádios judicial. Fruto do quê? De uma atuação da AGU coordenada pela própria Advocacia Geral da União. Existe hoje um grupo de atuação específica das matérias que envolvem a Copa do Mundo, as Olimpíadas, bem como as questões inseridas no contexto do PAC, Plano de Aceleração do Crescimento. Então, a atuação da advocacia nos estádios é a mesma que se dá na atuação da Advocacia Geral da União numa questão que envolve Giral ou Santo Antônio, Exato. Que é uma política pública bem definida. Então, a política pública, uma vez contestada em juízo, quem vai defendê-la é a Advocacia Geral da União, através de seus órgãos e seus agentes, procuradores, advogados da União. Então, os estádios, se hoje estão andando sem grandes pendências, ou ao menos judicial não há, é fruto dessa atuação da Advocacia Geral da União. Dentro desse contexto, também tem outras, seja desde a duplicação da BR-101 a transposição do Rio São Francisco. É uma política pública que cabe à AGU garantir a sua materialização, garantir a sua execução quando ela sai da esfera meramente gerencial e se torna judicializada. Então, atua a Advocacia Geral da União. AGU, né? Aí é onde entra a AGU. Políticas públicas, o senhor falou muito bem a questão da duplicação da BR-101, por exemplo, especialmente no trecho Santa Catarina, Isso. que é chamada Rodovia da Morte. Isso mesmo. E é uma coisa que tem revoltado muita gente. Mas por conta da AGU, ela atua se tiver alguma demanda judicial. Isso. A atuação da AGU, ela se dá em dois momentos. No momento que está sendo discutida a política pública, ela está atuando, como eu falei, através do consultivo. Certo. Ela está atuando ali. Já para prevenir eventuais irregularidades, ela está orientando ali juridicamente. Mas ainda assim, quando ela é definida, quando ela é posta em execução e é contestada judicialmente, a AGU volta a atuar num segundo momento, defendendo essa política pública judicialmente, mostrando a importância dela para a sociedade. Doutor Roberto, e como que acontece o acesso, no caso, o ingresso à carreira na Advocacia da União? O ingresso na Advocacia Geral da União se dá via concurso público, é o único caminho. É um concurso bastante concorrido, diga-se de passagem. De quando eu entrei na AGU, no ano 2000, fiz um concurso em 1998, eu concorri com pouco mais de 5 mil candidatos, eu salvo engano. O último concurso, que terminou agora, há pouco mais de um mês, quase 30 mil candidatos. Para quantas vagas? 100 vagas. Então é um concurso concorrido, né? Um processo seletivo concorrido. E o que torna esse concurso concorrido atrativo é a abrangência de atuação da Advocacia Geral da União. Sem demérito de qualquer outra instituição.
A Advocacia Geral da União, se a pessoa quiser se especializar em direito previdenciário, vai poder se especializar em direito previdenciário. Se quiser se especializar em ambiental, vai se especializar em ambiental. Em internacional, vai se especializar em internacional. Em constitucional, em penal, enfim. Porque, ao representar a União e todos os seus órgãos, ela representa sem distinção da matéria. Então, desde a matéria tributária, previdenciária, vão estar dentro da AGU. O advogado da União, ele atua num contencioso, significa dizer, junto aos órgãos judiciários, como atua nos órgãos da administração, no consultivo. Então tem uma abrangência mesmo. Tem. Isso é o que faz o concurso tornar atrativo. Não é apenas uma questão de salarial, condições de trabalho, não. O que é importante também, né, doutor José Roberto, que na hora que a pessoa vá fazer um tipo de concurso, que ele tenha também vocação para aquilo, né? Não apenas tão somente por conta do salário, é um bom salário, mas também que tenha aptidão. Tá? É determinante, ao meu ver. Isso aí eu gostar daquilo. Falo com muita tranquilidade. É determinante que a pessoa tenha identidade com a função que vai exercer. Não basta a pessoa considerar como determinante a questão salarial, que não seja importante. É importante. Claro. Agora, criar identidade, vínculo com a função que você vai passar ali 20, 30 anos exercendo, é fundamental para que você não caia no marasmo, nem no comodismo, nem na falta de motivação. Então, é determinante ter identidade com a função para escolher essa função, seja do magistrado, do Ministério Público, do advogado público. Então, desses 30 mil agora que concorreram, e pouco mais de 100 foram aprovados, que se espera que tenha também essa percepção, a natureza da função, a nobreza de defender as interesses da União, desde os seus agentes públicos, desde o presidente da República, um agente público da União Federal mais simples, ele pode ser defendido por um advogado da União. Um presidente de um tribunal pode ser defendido por um advogado da União. Então, é uma função muito nobre. Defender, seja as autoridades, defender a União Federal, participar da definição da política pública é participar diretamente da defesa da sociedade. Quando eu defendo uma política pública que é contestada e garanto que ela seja materializada, quem vai usufruir daquilo ali? A sociedade. A sociedade em geral. Quem vai usufruir de uma ponte que é construída? Aquele que utiliza seu veículo na estrada. Não vai precisar pegar uma balsa, né? Que se bem que de Rondônia para o Acre ainda é a balsa, né? Por enquanto. Mas, quem sabe em breve, né? Uma vez definida a política pública, se for contestada, a gente vai defender para que seja assegurada. Então, tá aí, vamos garantir isso aí também. Agora, o senhor é um alagoano que saiu de Piaçabuçu. Agora 22 anos que o senhor ingressou na advocacia, né? Eu saí do meu interior há 22 anos. 22 anos. Né? É um interior que fica no sul de Alagoas. Quantos habitantes tem Piaçabuçu? Em torno de 13 a 14 mil habitantes. Né? É uma cidade que é conhecida porque ela fica no delta do São Francisco. Então eu costumo falar com muito orgulho, se o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, termina lá no meu município de Piaçabuçu, no interior de Alagoas. Né? Então, eu estou há 22 anos afastado do município, mas sempre que a oportunidade retorna, né? Tem uma frase do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que ele disse que, está lá no Memorial JK, retorno à minha cidade, lá em Minas Gerais, para nunca esquecer de onde saí. Então, eu faço isso também. Eu retorno à minha cidade, no mínimo 2 vezes por ano, para nunca esquecer de onde eu saí, das dificuldades que enfrentei. Eu quero agradecer, viu, doutor José Roberto, pela entrevista aqui. Eu conversei com o doutor José Roberto Machado Farias, que é procurador regional da União, da 1ª Região, que falou sobre as atividades da AGU, né, no Brasil e também, por que não, também as peculiaridades da região sobre o combate à corrupção, sobre uma série de questões. Né? Eu quero agradecer e eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais. Eu agradeço o convite, parabenizo a iniciativa do Tribunal do Trabalho, aqui em Rondônia, que com sua representatividade também no estado do Acre, que justiça realmente também é um conceito que foi, aos poucos, com o tempo, sendo ampliado para garantir que a sociedade tenha uma noção clara. Justiça não é mais ficar fechado no tribunal. Justiça e cidadania é dar conhecimento ao cidadão, né? Que a justiça está aqui esperando por ele, para o que ele precisar, que ele tem para onde bater. E tem resposta. Então, com esse programa, a Justiça do Trabalho assegura isso aí para o cidadão, dando informação, dizendo, tem um órgão aqui independente
que se precisar pode procurar, que vai ter resposta. Então, parabéns também ao Tribunal do Trabalho aqui em Rondônia pela iniciativa. E a assessoria de comunicação e o programa, a produção do programa também está à disposição. Sempre que tiver aqui o procurador que vai ficar por aqui, né, da regional, também a gente está à disposição aqui no Justiça e Cidadania. E você também pode fazer sugestões de pauta através do e-mail ascom@trt14.jus.br ou nas redes sociais que está aí no seu vídeo. Muito obrigado e até o próximo encontro.